Olá a todos, aqui é a professora Maura Jussá Manuel, dando início a mais uma aula de Novo Testamento. Estamos a estudar os livros de João. E na aula de hoje nós vamos dar início à terceira parte do nosso estudo. Nós já tivemos a primeira parte, que foi o Evangelho de João. Tivemos a segunda parte, que foram as 3 cartas que João escreveu, primeira, segunda e terceira João. E agora vamos entrar no livro de Apocalipse. A partir de hoje, nós vamos gastar as aulas seguintes tendo uma visão panorâmica do livro e depois então entrando um pouco mais no conteúdo, nos detalhes desse livro. É um livro muito polêmico, é um livro sobre o qual tem se escrito muitos livros, tem se feito filmes sobre ele e até mesmo muitos sites existem na internet sobre o Apocalipse. Mas temos que tomar cuidado porque o livro desperta a curiosidade de muitas pessoas, e mesmo pessoas que não são cristãs. E muitas vezes têm trazido interpretações erradas, heresias, ensinos falsos. E por isso nós temos que ter muito cuidado com as fontes das nossas pesquisas. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. E nós vamos começar daqui até a última semana do nosso estudo, tendo uma visão daquilo que Jesus queria comunicar à sua igreja, a você e a mim, dentro desse livro. Vamos orar? Como temos feito no início de cada aula, e se temos feito isso, dessa vez, mais do que nunca, nós precisamos clamar a ajuda do Espírito Santo, por ser, como eu já disse, um livro de difícil interpretação, um livro complexo. Então, nós precisamos contar com a ajuda do nosso querido Espírito Santo. Baixe a sua cabeça e ore a Deus. Amado Senhor, nós clamamos mais uma vez que assim como o Senhor tem nos ajudado até aqui, continue a nos ajudar. Agora, quando vamos estudar o livro de Apocalipse, tão complexo, Pai, mas foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Por isso clamamos por sabedoria e graça. Ajuda a mim e cada aluno, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos para frente. Nós estamos, na verdade, na nossa 9ª aula. Na aula de hoje, como eu disse, vamos ter apenas uma introdução do livro, uma visão geral, panorâmica, para depois então entrarmos nos detalhes do livro. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a autoria e o destinatário, como temos feito nas cartas anteriores. Se você olha na sua Bíblia, e eu gostaria que você acompanhasse aí, o capítulo 1, verso 1, ele começa a dizer revelação. A primeira palavra é Apocalipse, revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação é tornar conhecido alguma coisa que não era conhecida. Revelação é tornar claro uma coisa que era obscura. Deus quer se revelar ao homem e tem informações sobre o que vai acontecer no futuro, e é isso que ele transmitiu através do apóstolo João. Revelações, tornando claro aquilo que não estava claro. Revelação de Jesus que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Capítulo 1, verso 1. João já menciona o seu nome, dizendo que o que ele está a escrever foi uma notificação, uma transmissão dada de Jesus para ele. João está apenas transcrever aquilo que Jesus lhe mandou. O verso 4 e também o 5, mais uma vez o nome de João aparece. Ele diz, as 7 igrejas. Quem está a escrever essas 7 igrejas? João. João às 7 igrejas. João é o autor
e o destinatário são as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Como era costume, a saudação graça e paz a vós outros. Mas veja, a saudação vem da parte daquele que era e que há de vir. A saudação não é de João, a saudação é do autor verdadeiro da carta, Jesus Cristo. Ele traz a saudação daquele que era e que há de vir. João não era e há de vir. O único que era e há de vir é Jesus Cristo. Aquele da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus. Mais uma vez, deixando claro que a mensagem vem de Cristo. João é o autor no sentido de que ele transcreve aquilo que recebeu como uma notificação dada por Jesus. Capítulo 1, verso 9, mais uma vez ele diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro de tribulação. Lá no final do livro, capítulo 22, verso 8, outra vez o seu nome aparece. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas. Ele está a dizer que ele é testemunha ocular. Tudo aquilo que ele escreve, ele recebeu do próprio Jesus. Interessante porque vocês perceberam nos livros anteriores que nem sempre João indicava o seu nome. Algumas vezes ele se identificava apenas como presbítero, mas agora, no livro de Apocalipse, o nome de João aparece claramente, abertamente. E isso tem uma explicação pelo fato de que ele estava na ilha de Patmos. Como disse capítulo 1, verso 9, ele disse isso claramente. Eu, João, vosso companheiro e irmão na tribulação, no meio e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso, estava exilado na ilha de Patmos, estava a sofrer tribulações, problemas, como o resto da igreja. Mas muitas pessoas pensavam que ele tinha morrido. João já era idoso, estava agora sumido, desaparecido, e por causa disso, ele faz questão de se identificar. Havia muitas pessoas que estavam aflitas, outras estavam abandonando a fé. E João escreve, deixando bem claro que o autor é ele, aquela pessoa que era líder da igreja, uma das colunas da igreja naquela altura, e que eles podiam confiar na fonte daquelas cartas. Aquela mensagem vinha de Jesus, mas era enviada através de João. O verdadeiro autor, portanto, é Jesus, mas João transcreveu aquilo que recebeu de Jesus Cristo. As 7 igrejas, diz capítulo 1, verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, como já lemos, graça e paz. Veja que ele diz, da parte daquele que era e que há de vir. Então, da parte de Jesus, no final do verso. Sabemos, as cartas estavam sendo escritas, o conteúdo do livro como um todo estava a ser escrito para 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Quais eram? Verso 11, vem a lista delas. 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos pensar um pouco, depois dessa primeira visão do livro, de quem escreveu e para quem, como foi que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele organizou esse livro. Primeira coisa que podemos perceber é que o livro tem 22 capítulos, é um livro grande, e ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é a introdução, que é o capítulo 1, onde João vai dizer claramente quem é o autor e confirmar que aquilo era fruto de uma visão, de uma revelação, que era Jesus que estava a transmitir a ele todo aquele ensinamento. No capítulo 2 e 3, vem as cartas às 7 igrejas da Ásia.
Então, há um bloco devocional, instrutivo, onde João, usado pelo Espírito Santo, traz uma mensagem de Jesus para cada uma daquelas 7 igrejas. São ensinamentos muito ricos e que têm muito valor para a nossa vida hoje, individualmente, e também para a vida da igreja hoje. A partir do capítulo 4 até o capítulo 22, são as visões registradas. Aquilo que João viu, ele transformou então num relato das suas visões. Podemos ver o livro então dessa maneira. A primeira parte é apenas o capítulo 1. Segunda parte, capítulo 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas. E a partir do capítulo 4 até o final do livro, você vai ter a lista das visões. São muitas visões, você já deve ter falado, ouvido e até pregado sobre alguma delas. A visão do trono, a visão dos 7 selos, as 7 trombetas. Vamos esclarecer um pouco também essa história da mulher e do dragão, a besta, o cordeiro e os redimidos, as 7 taças, a queda da Babilônia, a volta de Cristo, o julgamento, ou também chamado juízo final, e o último capítulo, os 2 últimos capítulos, falando acerca dos novos céus e da nova terra. O que dá a ideia que é o desfecho final, aquilo que Deus programou desde o início, quando toda a terra ficou estragada por causa do pecado. Ele promete então criar novos céus e nova terra, uma nova criação. Nós vamos falar sobre isso no final deste livro. Então, João, no capítulo 1, tem a introdução. Como já vimos, ele se apresenta. Ele deixa bem claro quem é ele. E como eu disse, não está apenas no capítulo 1, mas ele vai mencionar isso também em outros capítulos. Mas no capítulo 1 já vimos o seu nome pelo menos 2 vezes, ou quase 3 vezes, não é? Então, ele diz também qual é a natureza da sua visão. Como foi que ele recebeu essa visão? Eu gostaria de passar para vocês uma pequena projeção de um filme que vai ter um pequeno resumo do que está no capítulo 1 e também dos capítulos seguintes, mas que nos dá, através dessa encenação, dessa animação, uma visão de como que as coisas aconteceram. O que você vai perceber nesse capítulo 1, você vai ver também nas imagens, que Jesus aparece para João. E ele se manifesta a ele e manda que ele escreva para as 7 igrejas na Ásia. João não tem dúvida que é Jesus. E a prova está aqui. Se você olhar nos versos 5 até o verso 8, ele vai dizer claramente: este que falou comigo é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano, aquele que nos ama e por isso morreu por nós, aquele que prometeu que vai voltar, o Alfa e o Ômega, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Todas essas expressões, esses adjetivos, são mencionados por João nesses versículos. Veja, quando Jesus veio ao mundo, João usa a expressão, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito é único. Agora, João está a usar a expressão primogênito. Primogênito significa o primeiro, o filho de primeira sorte. Quando você fala que é o filho de primeira sorte, é o primogênito, é porque depois dele vem outros. Se ele continuasse sozinho, seria o único, unigênito. E ele agora é chamado primogênito. Você vai ver essa mesma expressão no livro de Colossenses, usada por Paulo. João menciona que o primogênito dos mortos. E mais à frente ele diz: aquele que morreu, mas que está vivo e que voltará. Primogênito dos mortos significa o primeiro que morreu e ressuscitou. É por isso que nós temos a garantia da vida eterna.
quando João descreve todas essas expressões acerca de Jesus. Isso nos dá uma ideia clara de quem é ele, aquele que escreveu e que inspirou e que foi o que promoveu todas as visões. Vamos ver essa pequena projeção e eu espero que ela lhe ajude a perceber ou imaginar como foi a visão de João. Eu, João, e também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes
E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Assim como eles se prostraram, nós também devemos nos prostrar. Diante disso, refletindo com muita adoração. O livro de Apocalipse é um livro de adoração. Você vai encontrar muitos cânticos, mesmo nesses primeiros capítulos, louvor a Deus. Então, eu queria que você lesse esse livro com muito respeito. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar os capítulos 2 e 3, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos analisar cada uma delas. Nós vamos tentar entender a mensagem de Jesus para cada igreja e aplicar para a nossa vida e aplicar para a vida das nossas igrejas. Então, fica o desafio. Leia, prepare-se, venha para a aula preparado. E que nessa primeira aula, eu espero que você tenha tido uma visão geral. A animação do vídeo é apenas para lhe mostrar, imaginar como teria sido essa visão de João. Então, o que fica é o desafio. Leia, prepare-se e venha para a classe com essa mente preparada para entendermos juntos as mensagens que Jesus enviou às 7 igrejas do Apocalipse. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.